Como é bom a gente ler, né, a Bíblia, tendo o entendimento pleno dos Escritos, tendo o entendimento espiritual dado por aquele que habita em nosso coração, em nosso espírito, né? Tendo o entendimento daquele que tem nos influenciado, que é Cristo. Então veja, as pessoas sem o mínimo entendimento dizem que o livro do Apocalipse é uma profecia para o futuro. Só que eles esquecem que o livro do Apocalipse foi escrito, já vai fazer 2000 anos. Que raio de futuro é esse? Que nunca chega. Nunca se completa, nunca se cumpre esse futuro. Vão-se quase 2000 anos. Mas aí você começa a ler, pedindo sempre a sabedoria daquele que está em você, e ele mostra claramente as coisas. Olha que interessante. Jesus falou para os seus discípulos, falou para os fariseus, para a raça de serpente. Jesus falou para os religiosos do seu tempo, que eram seguidores de Moisés. Isso aqui. Lucas 11, versículo 49 ao 51. Presta atenção, você religioso cabeça de bagre. Quantas vezes você já leu isso aqui? Quantas vezes você leu, mas você nunca entendeu? Por quê? Porque a leitura bíblica feita pela religião não fecha, a conta não fecha. É como se fosse um boneco de posto, cheio de ar, inflado de ar, e ele fica assim, ó. Então, essas pessoas que são levadas por ventos de doutrinas, então é complicado, gente. A conta na religião ela não fecha, né? Ela fica sempre, é uma inequação que nunca fica exata, é uma conta que nunca fica exata. Então Jesus falou isso aqui, ó, em Lucas 11, 49 e 51. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão. Versículo 30. Para que desta geração, presta atenção nisso, né, gente? Jesus estava falando para aquela geração, não para o futuro. Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Versículo 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Então, naquela geração, Jesus disse que iriam cobrar as contas. Quando você lê Mateus 24, 34, Lucas 21, 32, Jesus disse que não passaria aquela geração sem que tudo isso acontecesse. Aí você, que aprendeu na religião que geração são 40 anos, eu lhe apresento um entendimento diferente da Bíblia. Daniel capítulo 2, versículo 9. Daniel capítulo 9, versículo 2. Quando Daniel diz: conforme os escritos de Jeremias, eu entendi que a desolação, a destruição de Jerusalém iria durar 70 anos. Então a geração, 70 anos. Jesus falou entre o ano 30 e 33 que não passaria aquela geração. Dali a 37 anos ou 40 anos, no ano 70 se cumpriu exatamente o que ele disse, quando ocorreu o dia do Senhor entre o ano 66 e a metade do ano 70. Então aqui Jesus disse que eles seriam responsabilizados pelo sangue dos profetas. Quando você vai lá em Apocalipse, no terceiro flagelo, Apocalipse 16, versículo 4 ao 6, assim está escrito: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, porque julgastes essas coisas. 6. Porque derramaram sangue dos santos e de profetas,
também lhes desse sangue para beber, e é o que merecem. Sabe quando que os judeus responsabilizados pelas mortes dos profetas, e desde a morte de Abel? Entre o ano 69 e 70. Quando em 69 Jerusalém foi cercada, sitiada de exércitos, assim está em Lucas 21, 20 ao 24. Então lá dentro eles derramaram sangue, eles beberam sangue, porque o cerco foi da metade do ano 70 até lá por meados do ano 70, então, de 69 ao ano 70. Então foram quase um ano, né, de cerco. Dentro de Jerusalém não tinha alimento, não tinha água. Então o alimento deles eram carne de outras pessoas, e a bebida deles, no lugar de água, era o sangue que era derramado. Foi durante a grande tribulação. Então exatamente o que Jesus falou lá em Lucas, falou, essa geração será responsabilizada pelo derramamento de sangue. Por isso que em Apocalipse, no terceiro flagelo, por esse motivo foi dado sangue para eles beber. Isso aconteceu lá no ano 70, durante o dia do Senhor, durante o dia de Apocalipse 1:10. Se cumpriu. Mas os cabeça de bagre religiosos, futuristas, não, o livro do Apocalipse é um livro profético, é um livro de visão para o futuro. Oh, meu Deus do céu. Volto a te falar, Jesus disse em Mateus 24, 34, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Jesus disse em Lucas 21, versículo 23, versículo 22, que a destruição, a desolação, os acontecimentos durante o cerco de Jerusalém era para se cumprir tudo o que estava escrito, Lucas 21, 22. Até lá Isaías, aí ó, tem um versículozinho solto, farei com que os seus opressores comam a sua própria carne e se embriaguem com o seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Não, sobre esse negócio de sangue, são diversas passagens que falam isso. O mais interessante é você ler Lucas 11, 49 e 51, e depois você ler o terceiro flagelo de Apocalipse 16, do versículo 4 ao 6. Você vai ver quando se cumpriu isso. A data exata foi porque em 66 começaram os primeiros conflitos na Judéia. Lá na metade do ano 69, Jerusalém foi cercada pelo exército romano. E até a metade do ano 70, a cidade de Jerusalém foi quase totalmente destruída e o templo foi destruído até os alicerces, não sobrou nada. E foi exatamente nesse tempo que se cumpriu o que Jesus falou. Que aquela geração é que iria beber sangue. Que aquela geração é que seria a responsável, seria responsabilizado desde o início por todas as matanças, por todas as desgraceiras que fizeram na humanidade. Quem foi? As 12 tribos de Israel, os israelitas judeus, tá bom? Então vou deixar esse pequeno entendimento para você, espero ter contribuído, e se foi, dê aquele joinha, compartilhe, comenta, se inscreva, ative o sininho e vamos embora. Como é fácil entender a Bíblia, né? Quando você está fora da religião, quando você não é levado por ventos de doutrinas, tá bom? Um beijo no coração, um abraço, tchau, tchau.